Caríssimos irmãos e irmãs, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, no seu objetivo geral, dizem que nós devemos evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, através do anúncio da palavra de Deus, formando comunidades eclesiais missionárias. E continua o objetivo geral. Essas comunidades eclesiais missionárias são sustentadas por 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Hoje nós temos esta oportunidade de refletir sobre este pilar da palavra, do qual fala esta liturgia da palavra desse 15º domingo do tempo comum. Nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, final do segundo Isaías, chamado Deutero Isaías: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, nem vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, mas antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Ou seja, a palavra de Deus tem uma eficácia fundada na vontade de Deus. No entanto, o reino de Deus que Jesus pregou e inaugurou, ele não é um reino que vem assim de uma forma de imposição, mas é um apelo. Ele vem com força, mas é uma força ao mesmo tempo suave, que apela para a liberdade do ser humano. E a palavra de Deus, ela não pode ser manipulada por ninguém, nem pelos pregadores, nem pelos ouvintes. Nós não podemos usar a palavra de Deus para atacar os outros, para servir às nossas ideias e ideologias, mas nós devemos deixar que esta palavra nos interpele, nos transforme, nos converta, nos santifique. Essa palavra é forte, e nós ouvimos no Evangelho de hoje, justamente no capítulo 13 de São Mateus, que é o capítulo em que Jesus fala todo ele em parábolas. Ele fala do reino de Deus, e ele começa com esta parábola justamente do semeador. A semente é a palavra, a palavra é comparada com essa semente. O trabalho do semeador é semear. O terreno é diversificado, mas é importante semear. Nós vemos então, primeira lição da liturgia da palavra de hoje, é a força da palavra de Deus, força transformadora, força criadora, fecunda a terra, faz brotar, força santificadora. É um tesouro a palavra de Deus que nós temos, expressa nas Sagradas Escrituras e que se fez carne em Jesus de Nazaré. Pela encarnação, pela vida, pela paixão e morte do Senhor, essa palavra então se revelou como uma pessoa. Essa palavra tem nome, essa palavra é Jesus Cristo. Toda a Bíblia, todas as Sagradas Escrituras falam de Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala de forma velada, é preparação para a vinda de Jesus. O Novo Testamento fala de forma explícita. O Antigo Testamento deve ser entendido à luz de Jesus Cristo. E o Novo Testamento deve ser entendido também com a preparação que veio pelo Antigo Testamento. Então nós precisamos viver desta palavra, nós devemos ter um profundo contato com a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. A igreja recomenda vivamente a leitura orante das Sagradas Escrituras. Nesta situação, por exemplo, que estamos vivendo, de isolamento social, de pandemia, uma das recomendações é essa, que nós cultivemos mais esse espaço de contato com a palavra de Deus, para fazer uma leitura meditativa, contemplativa. É uma grande oportunidade. Devemos nos perguntar, não só nessa época não, devemos criar esse hábito na nossa vida,
de nos alimentar da palavra de Deus. Ninguém se esquece de se alimentar. Todo mundo que tem alguma coisa para comer, não deixa de tomar o café, de almoçar, de jantar, enfim, fazer o lanche. E a palavra de Deus, a nossa fé é alimentada? A nossa fé é alimentada pela palavra de Deus. É o melhor alimento que nós podemos ter para a nossa fé. Então essa palavra ela tem uma força. Às vezes nós podemos estar morrendo de fome, de sede, e o alimento está aqui pertinho. É a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Mas essa palavra que é proclamada, por exemplo, na liturgia, como foi feito hoje, sempre, em toda a administração dos sacramentos da igreja, nem sempre é ouvida de forma atenta e com um coração generoso. Outro aspecto dessa liturgia da palavra, além da força da palavra de Deus hoje enfatizada, é o terreno que acolhe essa palavra. Somos nós, são os nossos corações, são nossas famílias, são nossas comunidades. Como nós temos acolhido a palavra de Deus? E Jesus, contando essa parábola, né, da semente, ele mostra 4 tipos de terrenos. E aí nós podemos enxergar várias situações da nossa vida. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É Jesus Cristo, né? São aqueles que são enviados por Jesus Cristo, os missionários, os apóstolos, a igreja. E essa palavra vai caindo no terreno. Nós podemos até pensar, até quando estava tendo a missa presencial, qual era a qualidade da nossa audição da palavra de Deus. Porque às vezes tem gente que vem à missa, gosta até de vir, né? Ouve, mas sai, quem sabe, do mesmo jeito que entrou, né? Parece que o coração estava duro, ouviu a palavra, mas não penetrou. Essa palavra encontrou um terreno duro, né? Então, é fácil o maligno agir. Vêm os pássaros e comem a semente. Ela ficou em cima do terreno, ela não penetrou no terreno. Nós podemos pensar nesse drama. Jesus Cristo veio, anunciou o reino, a igreja está aí pregando há 2000 anos. Por que algumas pessoas que ouvem a palavra não acolhem, né? Então existe esse outro lado, o terreno. Então esse terreno duro. Jesus falou de um outro tipo de pessoas, e nós podemos nos enxergar todos nesses 4 tipos. Às vezes em situações, nós estamos numa situação do primeiro grupo, do segundo, do terceiro ou do quarto, né? Tem o outro grupo que acolhe a palavra com entusiasmo, né? A palavra é semeada, é como a semente que caiu no terreno pedregoso, como foi falado. Ele tem pouca profundidade, brota logo, mas quando vem as dificuldades, o sol quente, essa planta morre, né? A pessoa não tem perseverança, a pessoa não tem capacidade de enfrentar as dificuldades, as perseguições. Ela ouve a palavra com entusiasmo, mas é como diz o povo, é fogo de palha, né? Aquele fogo que você coloca, pega logo, faz uma chama grande, mas acabou logo, é superficial. Às vezes nós podemos ouvir a palavra, e tem gente até que vem à igreja, ou até pode estar ouvindo até em casa, e gostar até de uma homilia, de uma pregação, que bonito, mas é fogo de palha, é superficial. Ouve, mas passou aquilo, acabou, esqueceu, né? Vem as dificuldades, esqueceu aquilo que ouviu, aquilo não fornece a essa pessoa o estofo espiritual para enfrentar as tribulações da vida. Tem um terceiro grupo, que ouve a palavra, até não tem dificuldade, tem até campo para a palavra penetrar, a palavra penetra, e a pessoa recebe essa palavra, mas ao mesmo tempo, essa pessoa convive com os apelos do mundo. Essa pessoa tem muitas informações, ela se distrai, então a palavra está ali, mas ao mesmo tempo tem os espinhos, né? Esses espinhos, essa dispersão muito comum na nossa vida, e até queremos às vezes servir a 2 senhores. Jesus diz numa outra parte do Evangelho, não podeis servir a 2 senhores, porque a gente vai amar a um e vai desprezar o outro. Nós não podemos conviver com a palavra de Deus e os vícios, os espinhos, a dispersão, porque tem uma hora que essa dispersão
esses vícios, esse espírito do mundo vai sufocar a palavra e ela não vai produzir os frutos que deveria produzir. Mas há também aquele terreno bom, favorável, o coração bem disposto pela graça de Deus e que acolhe a palavra. E aí nós vemos então, mais uma vez aqui, não é a força da pessoa, não é a força da palavra. Essa pessoa que acolheu com um coração generoso, a produção, Jesus aqui coloca uma coisa toda grandiosa, hiperbólica, a dar frutos, 30, 60 e 100 por um. O agricultor sabe que o máximo que pode dar é 10 por um, né? Mas 30, 60 e 100. Jesus está mostrando exatamente a força da palavra de Deus. Essa liturgia está chamando a atenção para isso. Nós precisamos acreditar mais na palavra de Deus. Quando nós a acolhemos na nossa vida como luz dos nossos passos, ela nos permite enfrentar todas as dificuldades da vida, encontrar consolação, encontrar sabedoria, discernimento, paz, prudência. A palavra é o alimento que o Senhor nos dá para nos conduzir nessa vida. E às vezes a gente fica procurando tanta coisa quando o alimento está aqui, pertinho de nós. Então nós vemos que depende desse terreno. E outra coisa, há gradações. Pode-se produzir 30, 60 e até 100 por um. Vocês estão vendo, de acordo com a generosidade do coração, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando alguém é generoso com Deus, Deus é muito mais. Então aquele que tem, vai ter mais ainda. E aquele que não tem, que não reteve a palavra, vai perder até aquilo que ele tinha, porque deixou e trocou por outras coisas. Então, a grande responsabilidade da nossa parte na audição da palavra. É a pergunta que nós devemos fazer. Como até hoje eu ouvi na minha vida, eu acolhi no meu coração, a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Como até hoje eu acolhi na minha vida a pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra definitiva de Deus para a minha salvação. E por último, eu gostaria de chamar a atenção para a segunda leitura de hoje, um trecho da carta aos Romanos, capítulo 8, que diz que Paulo entende que os sofrimentos, parece estar escrevendo para nós aqui agora, né? Vejam bem como a palavra é sempre atual. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Vejam bem, a acolhida da palavra passa também pelo sofrimento. Não foi assim que Jesus viveu? Não nos esqueçamos que a semente que é lançada na terra, ela morre. Jesus fala isso também no Evangelho de João, né? Se a semente não cair na terra e não morrer, ela não frutifica, né? Ela não produz fruto. Então é preciso que essa palavra que cai no nosso coração, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, significa morte. Morte de quê? Morte do nosso egoísmo, das nossas vaidades, das nossas ambições, das nossas afeições desordenadas. Isso passa por sofrimento. Então não só perseguições externas, mas também a violência que nós temos que fazer contra nós mesmos para vencer pela graça de Deus o nosso egoísmo. E assim, esvaziando-nos de nós mesmos, nós deixamos que cresça em nós aquilo que o Espírito Santo está fazendo, que é a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque nós só temos uma vocação, é a vocação para amar e nos configurar ao Filho de Deus por natureza, que é Jesus, nós que somos filhos por adoção. Então a criação inteira está sofrendo e gemendo, como que em dores de parto, diz o texto de hoje, aguardando, e não somente ela, nós também. Nós temos os primeiros frutos do Espírito, mas estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial,
e a libertação para o nosso corpo. A adoção filial é sermos filhos e filhas de Deus. Nós seremos filhos e filhas de Deus na força do Espírito, nos configurando a pessoa de Jesus. E o caminho de Jesus foi qual? Do esvaziamento, da cruz. Então o sofrimento faz parte da acolhida da palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus é só eu recebo e fico numa boa, né? Tem gente que acha que porque tem a palavra de Deus, ou porque tem fé, porque foi batizado, ou porque traz uma cruz no peito, ou porque faz isso ou faz aquilo, não vai ter problema nenhum na sua vida. Eu vou dar um exemplo só para finalizar. Todos nós sabemos que o servo de Deus, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, sofreu um terrível acidente num determinado momento da sua vida e esteve quase à morte. Um acidente que ele ficou todo quebrado, né? E até foi dito que depois ele mesmo disse numa entrevista em Santo Domingo, naquela conferência lá dos bispos, que ele era resultado de um mosaico. Ele era resultado de um mosaico, né? Dos ossos que foram recompostos, foram várias pequenas cirurgias, foram várias partes do corpo que foram quebradas. E ele é resultado não só desse mosaico, que foi obra daqueles que estavam ali cuidando dele, mas que ele era um resultado do mosaico também pela oração do povo, a ajuda do povo, até ajuda até financeira para que ele fosse tratado, né? Então ele é resultado do mosaico, né? Ele disse isso. E, no entanto, esse Dom Luciano, quando estava enfermo, alguém foi visitá-lo uma vez, fato verdadeiro, né? Alguém foi visitar e disse assim, eu já contei talvez isso uma vez, né? Tem gente que fala primeiro e pensa depois, né? E disse assim para Dom Luciano, pois é, mas comigo não acontece isso não, porque antes de eu viajar eu rezo, né? Como se Dom Luciano não rezasse. E sempre rezava e até no caminho sempre rezando, né? Então vejam bem, ele disse isso numa oração muito bonita que ele fez. Senhor Jesus, nós não vos pedimos que nos livreis dos sofrimentos, das tribulações, mas que nos deis a força para enfrentá-los em bem da igreja. A nossa maior alegria está em amar, em servir aos irmãos, que nós possamos enfrentar tudo isso em bem da igreja. Então o sofrimento faz parte da assimilação da palavra. A semente precisa morrer para frutificar. Aquele que ouve a palavra se torna uma pessoa não livre dos sofrimentos, mas capaz de enfrentar todas as situações de sofrimento na união com o Cristo, na sua paixão, para a salvação sua e dos outros irmãos. Que a palavra de Deus caia sobre a terra do nosso coração e não volte sem produzir os frutos que deve produzir de bem, de amor, de justiça, de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.